Você ouve agora Comunicast, podcast da Universidade Guarulhos. Fala galera, está no ar o primeiro episódio da segunda temporada do Comunicast e comigo, nosso querido e companheiro Vinícius Tomei. Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao episódio de hoje. Falaremos sobre como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia afeta o Brasil. Para nos ajudar a entender melhor o assunto, estamos com Marco Valada, jornalista doutorando em Ciências Políticas e Relações Internacionais pela Universidade de Coimbra, lá em Portugal. E ainda Odair Gomes, economista, que vai falar sobre os impactos da guerra na economia brasileira. A Ucrânia foi uma das repúblicas da União Soviética, que com a queda do bloco também se tornou independente em 91. Mas sabemos que existe uma fonte de tensão entre os dois países há séculos. Pois é, Vini. Nos últimos anos houve manipulação de eleições, tentativa de diminuir a soberania da Ucrânia, invasão de território na Crimeia, mas agora o estopim da guerra mesmo foi a aproximação da Ucrânia com a OTAN e a União Europeia. Com a palavra, direto da Calábria, do sudoeste da Itália, o nosso primeiro convidado, Marco Valada. Olá, meu nome é Marco Valada, sou pesquisador da Universidade de Coimbra, onde eu estudo também o meu doutorado, que é em Ciência Política e Relações Internacionais. Eu sou formado em Ciências Sociais pela USP e fiz o mestrado em História também na USP. O que está acontecendo agora? Então, esse conflito entre a Ucrânia e a Rússia, ele pode ser traçado, ele tem, na verdade, tem séculos, né, que tem focos de tensão. A Ucrânia, os ucranianos e os russos não são o mesmo povo. Isso, acho que a guerra deixou. Muita gente achava, né, que a Ucrânia era mais ou menos, os ucranianos eram mais ou menos que nem a Rússia. Muita gente até achava que eu via muita gente falando que achava que a Ucrânia era uma região da Rússia. E pelo que a gente viu dessa guerra, acho que o mundo inteiro aprendeu que são povos bem diferentes. São povos que têm uma certa semelhança, mas também tem suas diferenças. Então, o que acontece? Nos anos 2000, né, referi que tinha essa polarização na sociedade ucraniana, e teve até... A Rússia tentou manipular eleições, né, as eleições na Ucrânia durante esse período. Então, teve alguns processos eleitorais nos anos 2000. Um deles, um político que era a favor era um político mais nacionalista ucraniano, né, ele tinha como objetivo restabelecer a soberania ucraniana, buscar um certo afastamento da Rússia, maior aproximação com a União Europeia, inclusive até no ponto de tentar trazer a Ucrânia para dentro da União Europeia e para dentro da OTAN, que é a aliança militar ocidental, né, liderada pelos Estados Unidos e que engloba a maior parte da União Europeia também. E essa questão da aproximação com a União Europeia em detrimento da Rússia foi causando muito desgaste nas relações com a Rússia. Então, o governo do Vladimir Putin tentou primeiro uma abordagem mais por meio de influenciar eleições, né, influenciar que grupos mais favoráveis à Rússia ganhassem eleições na Ucrânia, e teve uma certa alternância de poder assim entre políticos mais favoráveis à Rússia e políticos mais favoráveis à aproximação com o Ocidente. Isso provocou acabou provocando um conflito maior com a Rússia, um conflito mais aberto, né? Então, se anteriormente a Rússia tentava só manipular, né, digamos assim, entre aspas, só manipular eleições na Ucrânia para que a Ucrânia não se aproximasse da União Europeia e do Ocidente. Depois de 2014 tem uma mudança total. Primeiro porque a Rússia invade uma parte do território ucraniano, que é a Crimeia. A Rússia invade esse território. Uma operação especial que foi muito bem realizada. Então não teve conflitos sangrentos.
O exército ucraniano ali na Crimeia simplesmente se rendeu, e eles tomaram essa região, fizeram um referendo que não foi reconhecido, né, como sendo livre e democrático pela maior parte do Ocidente. E nesse referendo, mais de 90% da população, mais de 90% dos que votaram, né, pelo menos, votaram a favor da Ucrânia ser anexada pela Rússia. E essa operação na Crimeia foi assim, não, de fato uma invasão, né, de um território. Então, esse pode ter sido o começo da guerra? Então, muitos analistas, muitos historiadores, cientistas políticos consideram que a guerra que a gente está vendo agora, ela começou ali. Então, e ela vem em baixa intensidade desde então. Porque dessa situação, além da Rússia ter invadido a Ucrânia e tomado uma região do seu território, né, que é a Crimeia, a Rússia também financiou movimentos separatistas ao longo da Ucrânia. Os mais bem-sucedidos, que conseguiram realmente se distanciar do governo central em Kiev, foram Donetsk e Lugansk, que eram duas cidades grandes, que eram dois grandes polos industriais, eram cidades muito desenvolvidas, das mais desenvolvidas da Ucrânia, e elas acabaram virando terra arrasada, porque esses movimentos rebeldes ficaram lutando contra forças do governo. Então, ao longo da década ao longo de 2014 até 2022, teve uma guerra. A guerra continua acontecendo, uma guerra de baixa intensidade, uma guerra civil, digamos assim, civil, mas com forte influência da Rússia, né? Porque os russos financiavam diretamente esses movimentos separatistas, mandavam inclusive instrutores e mesmo militares russos para participar como combatentes nos conflitos contra o exército regular ucraniano. Então, é uma situação muito, muito complicada. Agora, o que acontecia? A Rússia agia por meio de terceiros, né? Ela era o que se chama na ciência política de guerra por procuração. Então, a Rússia tentou essa estratégia de manter uma guerra por procuração e deixar e desestabilizar a Ucrânia dessa forma, desestabilizar política e economicamente a Ucrânia. Só que a Ucrânia, mesmo assim, tentou. Outras regiões ucranianas continuaram se desenvolvendo economicamente, então a capital, Kiev, continuou se desenvolvendo bastante, a parte ocidental da Ucrânia se desenvolveu muito, mesmo com a guerra acontecendo na parte leste, entre o governo ucraniano e os separatistas, e a Ucrânia tentou realmente buscar decisivamente a aproximação com o Ocidente. Então, nos anos 2000 tinha essa polarização na sociedade ucraniana, pessoas mais favoráveis à aproximação com a Rússia, pessoas mais favoráveis à aproximação com a Ucrânia, com a União Europeia. Depois de 2014, depois da invasão russa em 2014 e do financiamento aos grupos rebeldes, né, as repúblicas separatistas rebeldes de Donetsk e Lugansk, a maior parte da população ucraniana pegou uma baita antipatia da Rússia e de forma compreensível, digamos assim, né? Porque viam seus familiares morrendo, muita gente perdeu familiares, então o exército ucraniano estima entre 10 e 15 mil mortos, soldados ucranianos mortos nos conflitos contra os separatistas, e esses conflitos foram acontecendo desde 2014 até 2022. 2022, o que acontece? Em 23 de fevereiro de 2022, a Rússia invade totalmente a Ucrânia. Então não foi mais aquela guerra por procuração como estava acontecendo antes. A Rússia não parou de agir na surdina, digamos assim, e invadiu com força total. E foi um movimento um pouco inesperado, porque o que a maior parte dos analistas acreditavam é que a Rússia reconhecia a independência das duas repúblicas separatistas, de Donetsk e Lugansk, e ia parar por aí. Eles iam talvez mandar o exército russo lá para dentro dessas regiões separatistas, iam para dissuadir o governo ucraniano de continuar lutando. E
E o que se viu na prática é que não foi bem isso que aconteceu. Eles levaram tropas para muito além das repúblicas separatistas. Então, eles invadiram a Ucrânia inteira, cercaram, sitiaram a capital Kiev, né? Uma coisa assim que você nem imagina. Eu não imaginaria ver uma coisa dessas acontecendo em 2022, mas eles sitiaram a capital Kiev. Primeiro tomaram o controle de Chernobyl, né? Da usina de Chernobyl, que embora seja uma usina inativa, né, devido ao desastre nos anos 80, mas que era um ponto estratégico ali, porque a usina de Chernobyl está 2 horas da capital Kiev, então era um ponto considerado estratégico. Então foi o primeiro ponto de avanço ali das tropas russas para cercarem a capital ucraniana e intimidar o governo do presidente Vladimir Zelensky. Só que o que acontece, o que a maior parte dos analistas tem interpretado é que o Putin recebeu informações de inteligência erradas, né, excessivamente otimistas ali, digamos assim, otimistas de que a Rússia poderia tomar o poder da maior parte da Ucrânia em uma semana, 10 dias, e tomar o controle em Kiev, e iam ser recebidos com flores pela população, pela maior parte da população, né? Porque na percepção do governo russo, como uma boa parte da população ucraniana, principalmente no leste, usava o russo como língua principal em detrimento do ucraniano, a população ia querer ser governada pela Rússia. Na prática, não foi isso que aconteceu. Então, mesmo a população de língua russa, que tem o russo como língua materna, pegou em armas e foi se defender, foi lutar pela soberania do país contra essa invasão que eles acharam absurda, injustificada, que também teve muitos analistas militares acusam de ter sido mal planejada militarmente, né, do ponto de vista logístico mesmo, porque as tropas russas acabaram ficando desguarnecidas. Então, esse é o contexto geral, assim, dessa invasão. Então, assim, embora, na minha perspectiva, então, eu tendo a concordar com esses analistas de que, na minha visão, nessa visão de que a guerra já estava acontecendo desde 2014. A guerra, sim, na minha visão, a guerra já estava acontecendo desde 2014. Ela não era declarada pela Rússia, mas estava ali, estava presente, sim. Teve mortos documentados, né? Isso está documentado pelo governo ucraniano. Mas a invasão assim total da Ucrânia pela Rússia se deu nesse momento. Então, agora foi uma em fevereiro. Então, e as cenas mais dramáticas que a gente viu da guerra, a gente viu de uma vez, né? E continua vendo, né? Conforme os russos vão recuando ali, os russos vão recuando ali dos subúrbios de Kiev, a gente vai vendo os efeitos. Obrigado, Vinícius, obrigado, Felipe, pela oportunidade de me convidar, pela gentileza de participar no Comunicast. Bem, pudemos ter certeza que toda guerra não se inicia de um dia para o outro, além de que os interesses políticos e financeiros estão sempre ligados. Sim, isso acaba moldando o mundo em que vivemos. Obrigado, Marco, pela sua participação. Obrigado, Marco. Agora, Vini, a gente ouve um outro ponto de vista. Odair Gomes falará conosco sobre os principais impactos financeiros desta guerra. E esse conflito, ele pode impactar, de certa forma, no bolso dos brasileiros? Objetivamente, algum impacto sempre pode causar, né? Uma vez que temos relações comerciais com a Rússia, principalmente, com certeza algum impacto vai causar, mas não na proporção como talvez haja uma expectativa alarmista. O cenário econômico brasileiro, nos vários boletins do Banco Central,
toda segunda-feira o Banco Central solta o boletim Focus para o mercado, já mostravam, desde o ano passado, que esse ano seria o terceiro ano com resultados abaixo das metas estabelecidas para a inflação e para o PIB. E todos os relatórios nos últimos 3 anos, nos últimos 3 meses, apresentaram tendências de índices mais desafiadores para a política econômica. Então já há um cenário que mostrava que esse também é um ano que tudo indica que nós teremos aí um PIB abaixo do que seriam as metas ideais, e em termos de inflação, idem. A guerra não é o grande vilão da inflação atual, O câmbio está favorável para as importações devido à queda do dólar. Ontem, dia 5/4, fechou a 4,60, o dólar, O preço do barril do petróleo é que tem subido no mercado internacional e, como consequência, o preço dos combustíveis, do gás de cozinha, acaba impactando em todos os preços dos produtos. Lembrando sempre que o principal modal, é o transporte rodoviário no Brasil. Então é evidente que impacta diretamente. Se você impacta com os fretes, com o preço dos derivados do petróleo, naturalmente há um repasse por parte de toda a cadeia produtiva para os preços dos produtos. Então, a guerra não é o grande vilão da inflação atual. O câmbio está favorável para as importações devido à queda do dólar. Ontem, dia 5/4, fechou a 4,60, o dólar, O preço do barril do petróleo é que tem subido no mercado internacional e, como consequência, o preço dos combustíveis, do gás de cozinha, acaba impactando em todos os preços dos produtos. Lembrando sempre que o principal modal, é o transporte rodoviário no Brasil. Então é evidente que impacta diretamente. Se você impacta com os fretes, com o preço dos derivados do petróleo, naturalmente há um repasse por parte de toda a cadeia produtiva para os preços dos produtos. Então, eu diria que é muito mais esse aspecto que está, de certa forma, prejudicando a inflação atual. Podemos dizer que existe alguma relação entre a guerra da Ucrânia e as eleições aqui no Brasil? A Rússia representa hoje o 36º lugar no ranking das exportações brasileiras. Não é o nosso principal importador. Então, se a gente até pudesse falar, talvez a Rússia perde mais conosco se a gente cortar importações, do que propriamente o Brasil. Odair, conta pra gente qual o peso da Rússia nas relações comerciais com o Brasil. Eleições, no meu entender, devem ocorrer dentro de um clima muito mais de acirramento interno no Brasil. Se pensarmos em guerra, eu diria que nós vamos ter muito mais guerra internamente, uma guerra de narrativas, com acusações de cada um dos lados, provavelmente uma grande polarização, e diria que pouca ou quase nenhuma influência da guerra da Ucrânia com a Rússia nas decisões dos eleitores. Salvo se houver a exploração do apoio restrito que o governo brasileiro fez, em visita a Vladimir Putin, com a presença do nosso presidente, e a própria demora do Ministério das Relações Exteriores em se posicionar, no início da guerra, favoravelmente à Carta da ONU, e, de certa forma, também a demora que nós tivemos em repatriar os brasileiros que viviam na Ucrânia. Eu diria que vai ser, talvez, do ponto de vista eleitoral, muito mais uma guerra de narrativas do que propriamente a guerra Ucrânia e Rússia interferir nas eleições brasileiras. A guerra pode prejudicar de alguma forma a projeção da taxa Selic no Brasil? O Banco Central, através das reuniões do Comitê de Política Monetária, ele atua no controle da taxa Selic como uma forma de enxergar liquidez, de enxugar liquidez na economia. E dessa forma estimular investimentos, reduzindo o volume de moeda em circulação, com vistas a reduzir
inflação e alta de preços, menor volume de moeda em circulação, menor poder aquisitivo, né? Estimulando a canalização para investimentos, colocando títulos com taxas mais atrativas. É uma maneira de tentar reduzir, né, a alta de preços. O Banco Central, independentemente da guerra que iniciou em fevereiro deste ano, já sinalizava aumentos da taxa Selic, hoje na casa de 11,75%, e segundo os analistas de mercado, ela deve chegar aí próximo dos 13% até o final do ano, a manter, né, a política do Comitê de Política Monetária. São essas as opiniões, as informações e as minhas visões aí a respeito da guerra. Bom, então a gente chegou na conclusão que a guerra da Ucrânia não é o grande vilão e muito menos o causador desse momento financeiro que o Brasil está vivendo. Obrigado, Odair, pela sua explicação e muito obrigado pela sua participação de estar aqui comigo e com o Vinícius também. Eu quero agradecer a você, Vinícius, a você, Felipe, por ter me convidado e poder participar do Comunicast. Um forte abraço a todos. Obrigado, Odair. Bom, esse foi mais um Comunicast. Muitas novidades estão por vir, portanto, fiquem ligados. Obrigado a todos pela audiência. O próximo episódio do Comunicast conta qual a diferença entre esquerda e direita na política brasileira. Fiquem ligados e até o próximo capítulo. Você ouviu Comunicast, podcast da Universidade Guarulhos. Até o próximo episódio.